Meus irmãos, ao paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, Pregador Alan Moraes. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu peço que você fique até o final deste vídeo, pois no final deste vídeo eu tenho uma novidade para você. Vou deixar uma palavra de Deus para você que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, a partir do seu capítulo 5, versículo 13 a seguir, que nos diz acerca do sal da terra e da luz do mundo. Jesus Cristo, ele sobe ao monte no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e ele começa a pregar o sermão da montanha, ele começa a pregar o sermão do monte. E a Bíblia diz que por 3 capítulos, a saber, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, Jesus vai pregar acerca do sermão da montanha. E Jesus vai ministrar algumas orientações aos seus discípulos. E a Bíblia nos mostra que tanto os discípulos quanto a multidão seguiu Jesus, acompanhou Jesus porque queria ouvir o ensinamento. E a história nos mostra que foram cerca de 4 a 5 horas Jesus pregando, Jesus ensinando. O povo queria ouvir a palavra, a verdade que transforma. Chama-nos a atenção é que a partir do versículo 1 do seu capítulo 5, a Bíblia diz que os discípulos se aproximaram de Jesus. E é tão interessante isso porque eu só me aproximo daquele que eu quero que fique perto. Eu só me aproximo de quem eu quero estar perto. Eu só me aproximo daquele que está longe, mas eu quero me aproximar. É interessante que os discípulos, eles queriam se aproximar de Cristo. Eles queriam estar perto de Cristo. Discípulo que é discípulo não quer ficar longe. Discípulo que é discípulo quer ficar perto de Jesus. A Bíblia diz que Jesus continua pregando, Jesus continua ensinando, Jesus continua orientando o Sermão da Montanha. E a partir do versículo 13 a seguir, Jesus ele vai deixar bem claro para os seus discípulos que eles são sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Isso é interessante porque em momento algum Jesus diz para a multidão que a multidão era sal da terra. Jesus também não diz para a multidão que a multidão era a luz do mundo. Por quê? Porque a multidão só andava com Jesus por causa dos milagres. A multidão queria milagres. Evangelho de João diz que certa ocasião Jesus ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes. E é interessante que a multidão queria seguir Jesus e seguia Jesus apenas para alimentar o seu físico, ou seja, queria pão, queria peixe, queria milagre, queria cura, queria transformação, mas não queria seguir Jesus com o desejo de adorar Jesus, não por aquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que ele é. Então Jesus, ele deixa claro aqui para os discípulos que eles eram o sal da terra e a luz do mundo. Eu acho interessante esse texto, porque a Bíblia diz que Jesus despiu-se de sua glória, ele veio à terra, ele anda nessa terra imunda, essa terra pecaminosa, essa terra suja, e a Bíblia nos mostra que enquanto Cristo estava andando na terra, ele era a luz do mundo e o sal da terra. Sal da terra e a luz do mundo. Mas Jesus vai deixar claro para os seus discípulos que ele iria para o Pai, sim. Mas antes dele ir para o Pai, ele deixa essa orientação: olha, vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Cristo deixa claro que após ele, os seus discípulos seriam o sal da terra e a luz do mundo. Isso aqui é tão interessante, por quê? Porque Jesus deixa claro a partir do versículo 13, olha, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, primeiro ponto, você é o sal da terra. Para que serve o sal? O sal serve para dar tempero. O sal serve para dar sabor. Eu acho isso lindo, porque se você come uma comida sem sal, na mesma hora você observa que aquela comida está sem sal. Então Jesus orienta e fala que nós somos o sal da terra. O sal ele serve para
dar sabor, o sal serve para dar gosto em um certo alimento. Então observa esse contexto que Cristo está nos ensinando por meio da sua palavra, e você vê muito bem que uma outra coisa interessante é que o sal, ele serve para causar sede nas pessoas. Se você come sal, ou se você se alimenta com uma comida muito salgada, você vai ficar com sede, ou seja, o sal serve para causar sede nas pessoas. Isso aqui é muito lindo, porque se Cristo olha para mim, olha para você e diz que nós somos sal da terra, ele está dizendo que nós precisamos causar sede nas pessoas. As pessoas têm que olhar para você e enxergar Deus em sua vida. As pessoas têm que olhar para você e sentir o desejo de adorar Deus. Porque você precisa causar sede em alguém. Causar sede nos seus vizinhos, causar sede na sua família. Você precisa ser esse sal da terra. Influenciar uma geração. Influenciar este mundo que vive nas trevas. Aí Cristo fala, mas se o sal for insípido? Se o sal estiver ruim, se o sal não estiver mais dando sabor, se o sal estiver estragado, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Existe um comentário que diz que o sal insípido, ele era lançado à beira do caminho, em uma certa estrada, e o povo iria passar naquela estrada e iria pisar em cima do sal. Então Cristo deixa essa orientação. Se o sal for insípido, ele nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Tá? Então nós precisamos ser sal da terra, mas não ser um sal insípido. Precisamos ser uma pessoa que tenha vida com Deus, tá? Aí Jesus continua o texto e ele diz no versículo 14 do capítulo 5 de Mateus: vós sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. É tão interessante isso aqui, porque as trevas existem. E o que é as trevas? Trevas é ausência de luz, tá? Se tem trevas é porque falta luz. E Cristo nos orienta pela sua palavra que nós somos a luz do mundo. Ei, existe uma responsabilidade muito grande nos ombros da igreja. Existe uma responsabilidade enorme nos ombros de um cristão. Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós quando nós chegamos em determinados lugares e não dizer, ah, fulano chegou. Não, as pessoas têm que dizer, Deus acabou de chegar. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer que Deus acabou de chegar, porque Deus está na tua vida. Porque existe uma luz que brilha na tua face. Essa é a luz do Espírito Santo. E ele fala, você é luz do mundo. Você precisa brilhar no meio da treva. Luz serve para clarear. Luz serve para brilhar. Luz serve para livrar da escuridão. Então você e eu somos luz deste mundo e nós precisamos brilhar no meio da sociedade corrompida. Precisamos brilhar no meio das trevas. Precisamos brilhar no meio do caos. O mundo está em crise, mas nós estamos brilhando e sendo diferente neste mundo de horror. O mundo está passando por uma situação caótica, mas nós, como igreja, temos a obrigação de brilhar e ser diferente. O mundo lá fora está pregando a tristeza, o terror, mas nós, como os profetas de Deus, vamos profetizar a vida. Como profetas de Deus, vamos pregar vida, pregar a luz, pregar aquele que liberta, aquele que transforma, porque nós somos o sal dessa terra e a luz deste mundo. Ei, Jesus conta com você. Jesus precisa de você. Você tem que levantar a cabeça, despertar o leão que está dentro de você, porque você é sal. Você precisa causar sede nas pessoas e não ficar cabisbaixo, pensando em desistir e abandonar tudo, porque tem pessoas que se espelham em você. Você é luz, levante a cabeça e comece a brilhar a partir de hoje, porque pessoas vão olhar para você, reconhecer Deus na sua vida, reconhecer Deus em você e vai voltar para a presença de Deus por meio da sua vida. Que Deus te abençoe, fique com esta palavra, seja abençoado em nome de Jesus. E eu disse no início que eu tinha uma novidade para você.
E você que está passando por alguma crise financeira, alguma dificuldade financeira ou até mesmo desempregado, eu quero apresentar para você, link está na descrição aqui desse vídeo. Você que está buscando uma oportunidade para mudar de vida, para ter a sua vida transformada, você que precisa de uma renda extra, clique no link da descrição porque tem uma novidade lá para você.